reforçando aqui a minha última fala para o Reinaldo antes de encerrar, é, faz essa solicitação por e-mail, envia essa demanda e, aliás, gente, conselheiros e outras pessoas, divulguem o e-mail do conselho para artistas, porque todo mundo pode enviar e-mail para o Conselho de Cultura. E vai acontecer que nós vamos organizar, enquanto Secretaria e Presidência, e trazer esses assuntos. Inclusive, se eu não me engano, foi no fórum, né, que foi indicada a ideia de fazer um forms também, para que a população tenha acesso a esse forms e indicar ações que podem acontecer para a cultura, trazer demandas de projetos, de ideias e contribuições. Isso é super importante. Mas a gente precisa fazer que essas pessoas saibam, tá? Vamos seguir, Joyce? Ô, Mir, Oi. eu deixo uma informação para vocês com relação à divulgação de eventos, tá? Eu até acredito que erra. Ninguém é perfeito, né? Com tanta tribulação que a secretaria, principalmente em época de eventos, que é um evento atrás do outro, tá? A gente sempre utilizou de todos os canais, tá? A imprensa oficial nossa manda para a rádio, para as rádios, para os jornais, tá? Para a região toda, para as cidades, para a IPTV. O Israel Foguel da secretaria, ele manda para todos os jornais nas colunas dele, tá? Fora as redes sociais, que nós temos a da Secretaria de Cultura, as pessoais nossas também, a gente tem colocado. Nem sempre isso é possível por razões de verba. A gente divulga propaganda paga, tá? Nas rádios, nas FMs que nós temos aqui, na emissora AM, emissora FM, nos programas todos com propaganda paga, tá? Que rola 10, 20 vezes por dia os comerciais. Então a gente tenta de tudo quanto é jeito, fazer chegar isso nas pessoas, tá? Se tiver algum outro canal, qualquer coisa, qualquer outra estratégia, por favor, me ensine, tá? Porque eu trabalhei 40 anos em rádio, eu conheço os veículos de comunicação, os meios aqui de Pirassununga, posso até errar, podemos até errar, mas sempre a gente tentou fazer, sabe, levar essa comunicação, essa informação para todos os meios disponíveis que a gente tem, tá? Agora, a gente não consegue fazer uma televisão maior, né? Então, algo mais caro, se tratando de compra de espaço. Mas mesmo nos jornais locais, jornal local, sempre quando o evento, dependendo do evento, páginas, um quarto de página, metade de página, enfim, tentamos chegar isso em todos os cantos. Então, por favor, acho que é importante essa discussão, esse debate, a gente poder tentar descobrir aonde foi que a gente está errando, tá? Braga. Não somos perfeitos, tá? Mas eu quero saber até onde o que está faltando fazer para chegar nessas pessoas, porque eu conheço algumas pessoas que já muito tempo falam assim, mas eu não sei o que acontece na cultura. Então, você ouve rádio? Não. Você lê jornal? Não. Você pega internet? Na internet você procura saber? Não. Então, quer dizer... É exatamente isso que eu ia falar, Braga, porque assim, eu já fui, já olhei com esses olhos e hoje em dia tenho um pouco mais de temperança, que eu falava assim, e não estou falando da secretaria hoje com o seu comando, e sim com a secretaria anterior e de falar assim, pô, aconteceu não sei o que lá na cidade, a gente que é artista não fica nem sabendo, você imagina público comum. Aí, na verdade, eu acho que existe a mesma questão que eu falei agora há pouco a respeito do edital. As pessoas não procuram, né? 90% dos meus amigos em Pirassununga não são artistas, mas sabem que eu sou. Então, quando tem as coisas na cidade, eles falam, poxa, você nem para avisar. Eu falei, gente, está divulgado em rede social e tudo mais. É que essas pessoas, na sua grande maioria, entre ir ao teatro ou num churrasco, vão ao churrasco. Não conseguem ir ao teatro e depois ir ao churrasco, sabe? Faz duas coisas. Então, também tem o oposto da população que não se interessa porque está encaixotada dentro do sistema. Festival Cacilda Becker, Nenete, antigamente quando tinha festa italiana, e os eventos que já tem há muito tempo na cidade, as pessoas só esperam da cultura da cidade nesse lugar. Aí, quando a gente inova e divulga outras coisas, essas pessoas não seguem a secretaria. Eu estou falando de veículos de internet, né? Agora, ainda mais depois da pandemia. Não seguem a secretaria, não seguem o conselho, não seguem um artista na cidade, né? Assim, então também fica difícil. Você quer o quê? Que a gente bata na sua porta para dizer que está acontecendo as coisas? Eu acho que tem uma temperança, assim, né? Do que a gente pode fazer mais
do que a gente, conselho, secretaria, artistas, pode fazer, ou do que essas pessoas também têm que procurar saber, gente. Se você não se interessa por cultura, por que você está esperando que seja melhor divulgado? Você não vai mesmo? E deixa eu fazer um adendo aqui. Até o Thomas está escrevendo aqui no chat. Ele colocou aqui, ó, talvez uma faixa na Praça Central, na esquina da Pernambucana, seja tão eficiente quanto todas as outras ferramentas de marketing. Desculpa, Thomas, não funciona. Para você ter uma ideia, a gente faz a Feira do Livro na praça aos sábados. Aos sábados não, uma vez a cada 2, 3 meses a gente faz a Feira do Livro na praça. A gente tem uma faixa da Feira do Livro gigantesca, a gente coloca ela na praça uma semana antes e ela fica lá o tempo inteiro. A nossa primeira Feira do Livro, ela acontecia das 9 da manhã às 5 da tarde. Aconteceu isso uma vez. Na outra, a gente já diminuiu das 9 da manhã às 14 horas, porque não tinha público. As pessoas que iam se apresentar, iam fazer alguma atividade, se apresentava para ninguém. A hora que o comércio fechava, puf, acabou praça, acabou gente, acabou pessoa, acabou tudo. Então, eu não acho que uma faixa resolveria alguma coisa. E eu, assim, tô total de acordo com a Samantha. O povo está acomodado, artistas, alguns estão acomodados e querem exatamente isso, que pegue na mãozinha e leve. A nossa agenda cultural, ela é publicada todo mês, o início do mês, ela é publicada no site, com todos os eventos que vão acontecer. Como o Braga falou, o Israel tem uma coluna no JC Regional, que todo sábado, domingo, não sei quando que sai o jornal, tem lá todos os eventos que vão acontecer aqui na semana. Então, assim, eu estou pendendo mais para falta de interesse do que por falta de divulgação. Haja visto o Facebook que o Igor fez, novo, todo mundo estava reclamando que o Facebook antigo estava com problema, não tinha acesso, não tinha isso, não tinha aquilo. O Igor foi lá, fez um Facebook novo, acabei de entrar aqui, tem 69 curtidas. Então, gente, a questão é ter um Facebook do Conselho? Eu acho que não. O Reinaldo também pode completar o que eu estou dizendo, porque ele tem um grupo no Facebook, o Atitude, que tem, sei lá, acho que 2.000 membros quase, e ele eu acompanho o grupo, toda vez que tem uma postagem tem uma curtida, 2 compartilhamentos, e olhe lá. E Samantha, só para fechar isso aqui, agora nós vamos chegar em época de campanha política. E pela experiência minha na cultura, começam a aparecer as pessoas assim, nossa, a cultura aqui está uma porcaria, nossa, não faz nada, não presta. E eu converso muito com o Israel, eu falo assim, fulano de tal vem no teatro, nunca apareceu. Essas pessoas se criticam, muitas delas, é claro que não são todas, mas muitas delas acham muito legal, chique demais, criticar a cultura. Mas quando tem alguma coisa, não aparece. Que você falou, prefere o churrasquinho de sexta-feira e fim de semana. E na hora de criticar, é muito legal criticar a cultura, mas tudo bem. Eu acho que a crítica, eu gosto da crítica. Eu sempre convivi com ela, não tenho medo dela, tá? E ela sempre me ensinou muito, muito, muito o que eu aprendi. Foi através da crítica, tá? Então a gente percebe que agora é época de campanha, todo mundo se abre para dizer que tudo que nós estamos fazendo não presta. Aonde chegamos até agora, com erros, acertos, vitórias e derrotas, essas pessoas chegam para nos criticar, mas são pessoas que a gente já conhece até, são carimbadas, tá? Carimbadinha. Nunca vão nesses eventos. E falam com uma disposição, com uma autoridade tão grande de cultura, não sabe nem o que se trata, o que é cultura. Mas chega na hora da campanha política, chega sempre a achar um espacinho para poder descer a lenha. Isso acontece muito aqui em Pirassununga. É exatamente isso. Não sabe o que é cultural, né? Acha que cultura é outra coisa. Exatamente. Antes do Paulo falar, o Paulo está na fila também, só queria complementar o que eu estava pensando em relação a essa discussão. É isso, gente. Eu estou me lembrando aqui, parece que a classe artística da cidade é um pouco segregada. Não sei se alguém compartilha disso, mas assim, quem é ator não vai no evento de música ou dança, quem é de música não vai no teatro. E eu adoro fazer esse passeio. Me lembro que um dos últimos que eu fui foi daquela cantora que fez um tributo a Elis Regina, maravilhoso show. Pouquíssimas pessoas na plateia, porque tem essa coisa de, estou em compromisso na minha área, e assim, cadê o contemplamento, né? Então, assim, das minhas falhas, como que eu posso colocar? A minha única preocupação com divulgação seria o tempo hábil dela, né?
Eu lembro que quando a gente terminou a reunião extraordinária, que a Joyce me passou os flyers para divulgar, inclusive no dia seguinte a Joyce perguntou, você já mandou? Eu falei, ai, Joyce, não mandei. E aí fui lá correndo mandar para as pessoas e tal, porque existe esse delay. Então, quando você tem um tempo maior para divulgação, você consegue recuperar o que já está sendo perdido, né? E como foi de uma semana para outra, é claro que a gente ia ter essa defasagem. Por isso que a gente pode pensar mais para frente, como o Thomas está falando, fazer um plano mesmo de divulgação com essa previsão de acontecimento do evento, né? Se eu sei que ele vai acontecer daqui a um mês, consigo pensar como eu vou divulgar ele melhor. Agora, se ele for acontecer amanhã, nós vamos precisar fazer outra linha de divulgação, né? Vou abrir para o Paulo. Nós estamos já em 5h33, gente. Vamos tentar ser um pouco mais, porque tem só mais 2 assuntos, se eu não me engano. Aí o Paulo vai também falar. Depois a Joyce lê se tem mais comentários sobre esse assunto para a gente poder alterar. Tem um da Daisy que tem que ser lido depois. Beleza. Paulo? O Paulo escreveu aqui que a gente pode tocar. Deixa eu só ler, então, aqui os comentários. Deixa eu ver de onde que eu parei. O Paulo... aí depois Depois que o Thomas falou aqui da faixa, o Paulo comentou, reforço aqui a pertinente fala da Samantha, está existindo sim um interesse do Conselho na divulgação, porém o interesse é uma via de 2 mãos, concordo plenamente. Thomas, poderíamos propor um estudo de marketing no plano para o Conselho, também concordo. Paulo Rogério pediu a palavra, mas agora ele passou. Aí o Thomas, só estou dizendo que é preciso de um estudo sem tumultuar, até eu já respondi ele aqui no chat. Não é questão de tumultuar não, Thomas. A gente debate mesmo, enquanto secretaria, a gente tem uma visão que às vezes outra pessoa de fora não tem, vocês também têm uma visão que talvez a gente não tenha, então esse debate é muito importante, não é tumulto nenhum, tá bom? A Cris, é por isso que eu acho que o artesanato tem que ter um lugar próprio, porque fica difícil colocar os artesãos só na Praça do Livro. Também um assunto que a gente tem que debater muito, né, Cris? Daisy, gente, cheguei agora, mas já vou me intrometer. Isso é sistêmico. O brasileiro não tem o hábito de prestigiar eventos artísticos. Por quê? Simples. Não são criados e educados para isso. Primeiro, precisamos levar a arte até as crianças, até os jovens, até a periferia, para que as próximas gerações se interessem por isso. De momento, acho que tanto a secretaria quanto os artistas já têm feito todo o possível. O importante é não desanimar. Aí o Thomas, ao meu ver, é justamente esse o desafio da cultura. Mas vejam, em nenhum momento eu menosprezei o trabalho feito pela secretaria ou conselho. Não, Thomas, não pense isso não. Desarma, amigo, desarma. Aqui nós somos um todo, tudo junto e misturado. A gente comete acertos, comete erros, mais erros que acertos, mas a gente vai tentando, nós vamos indo. Perfeito. Paulo, você está na sua vez, tenta falar quer explanar um pouco do que você precisava falar? Paulo, você fala tão bem, às vezes você não vai falar nada hoje. Vai sim, é nosso fado, você sabe. Pode tocar. Olha lá, nada. pode tocar. Então vamos tocar. Quem sabe até o final ele fala alguma coisa pra gente. Nossas 2 últimas pautas, presidente, eu acho que elas... Não, 2 últimas não, as 2 penúltimas. Elaboração dos editais da Lei Emergencial Federal e contribuições setoriais, acho que já está essa conversa aqui. E divulgação, comunicação e formato de lançamento dos editais. Acho que está também ligado a essa conversa nossa aqui, né? Você vai querer falar mais alguma coisa a respeito disso? Eu acho que a gente já conseguiu sanar essas 2 questões, porque em relação aos editais, gente, é aquela força que a gente precisa dar para a secretaria, embora seja, a gente está entendendo que é a Secretaria de Cultura que vai cuidar dessa esfera da lei emergencial, nada impede da gente contribuir com ideias e formatos, né? Nos fóruns setoriais, a Joyce até divulgou que quem tiver ideias aí de formar, o Thomas indicou o SESC também como exemplo, mas mandem, gente, isso por escrito para a Joyce, mandem por e-mail, porque palavras o vento leva. Eu sempre ouvia isso na faculdade, né? Falou aqui, amanhã já está com outra demanda, esquece, não traz à tona, e era uma ideia super legal. Se não está registrada, a gente perde. Então, deixa eu fazer um complemento. Alguém falou? Eu perguntei se essas indicações, porque eu fiquei com algumas naquele dia, e como diria o Palavras ao Vento, né, pensamentos ao vento, eu tenho certeza que alguns eu já perdi de indicação para o edital. Precisa ser por e-mail? É melhor que seja? Do jeito que você achar melhor. Quiser mandar no meu zap, pode mandar. Quiser mandar no e-mail, pode mandar. Quiser vir tomar um café, pode vir.
É um café Isso. mascarado, tá bom. Obrigada. Só faço um ponto de atenção, gente. Só faço um ponto de atenção em relação ao grupo, porque o grupo tem muitas pessoas. O que acontece? De repente começa a gerar um debate ali. E aí vocês vão pedir essa demanda. Se mandar diretamente Isso, para a mandando Joyce, no particular. eu acho mais funcional, né? Assim, já está ali no particular dela, ela já tira dali, cola em algum Word que ela precisa guardar, enfim, fica mais resguardado. Belezinha? Divulgação, acho que é a mesma questão, né? A gente vai precisar pensar aí que nós vamos ter esse cadastramento, nós vamos ter os editais, vamos precisar pensar nesse plano para que cheguem muitos artistas, né? Eu só queria fazer um comentário geralzão, assim, desses 3 fóruns, que é aquilo, né? A gente vê sempre o copo meio cheio, não meio vazio, né? Apesar de não termos tido tantos artistas, apesar de não termos tantas ideias, as reuniões acabaram sendo mais um tira-dúvidas sobre a lei geral do que sobre o foco dos editais, que a gente estava querendo saber. Apesar de tudo isso, eu achei muito válido os 3 fóruns. Eu acho que, como alguém comentou aí, eu não sei, acho que foi Samantha, é uma nova era. A gente está tendo essa proximidade com a secretaria, inclusive nos fóruns todo mundo agradeceu muito, falou, bacana a iniciativa de vocês estarem fazendo isso, do conselho. Então, assim, acho válido. Posterior a isso, eu já recebi algumas indicações por e-mail, por Zap, até o Will, que ele é lá do setorial de dança, a gente conversou um pouco depois disso. Ele comentou exatamente o que foi falado aqui, que uma pessoa não prestigia o outro sendo da mesma área. Ele falou que há um tempo atrás ele tentou fazer um flash mob na praça, com bastante gente, tudo, mas aí um pulou fora, um não aceita, um isso, um aquilo, e aí os movimentos perdem força e acabam não acontecendo nada. Então, Sim. é um trabalho de formiguinha que a gente vai ter que fazer aí de agregar esse povo todo de novo. Vejam, gente, que a gente pode fazer muitas ações práticas setoriais. Eu me lembro, inclusive, falando do Will agora, eu estou me lembrando de uma prática que a antiga conselheira Renata, que era do setorial de dança, fez também enquanto conselho. Ela promoveu um encontro dentro do Teatro Municipal Cacilda Becker, de grupos de danças, de artistas de dança, e ali a gente conversou sobre as nossas artes. Então, eu lembro que nós fomos com um grupo de dança parafolclórica, tinha o Alegro Estúdio de Dança, tinha dançarinas do ventre, tinha dança de hip hop, acho que é isso que o Will está falando, essa agregação, né? Essa comunhão. E aí, às vezes, para esse evento, o que a gente vai gastar enquanto conselho, gente? Vai utilizar o equipamento público. Então, assim, muitas coisas do conselho poderão vir sem necessariamente utilizar verbas, né? Vai depender mais de divulgação, empenho de trabalho, coordenação do encontro, né? Que são as relações, né? Mas é isso, era só para registrar que, assim, como a Samantha falou, nós estamos numa nova era do conselho, mas a outra era também deixou seu legado, deixou seu registro, contribuições, né? Não estou desmerecendo história, quem veio né? antes, não. Só estou elogiando história. agora. Não é em detrimento de nada. Mas que eu ia falar, me deu uma coceirinha quando você lembrou desse evento de dança. Eu falei, ai, que incrível, vamos fazer um de teatro. E acabei de lembrar que agora não pode, porque eu acho que eu estou começando a ficar com saudade de aglomeração. Eu também. Muito. Inclusive, agora quero não também podemos colocar outro apontamento aqui extra, gente. Estou colocando coisas que não estavam na pauta, mas só para, né, trazer à tona. Presidente, se alguém quiser lembrar. Não vai pôr. Inclusive, se a Samantha, que é setorial de teatro, quiser registrar isso por e-mail ou para a Joyce, muitos chegam a mim e falam por que é que não foi feito o Festival Cacilda Becker em formato online? Estamos em tempo não brinca ainda, com meu coração, não faz isso aí, não. O ano não Deixa para ano que vem, ainda. bem. Ano que vem. O festival parou, né? Ele já estava selecionado. Assim, eu não posso responder porque eu não estou na secretaria, mas me parece assim uma resposta um pouco de bom senso, que a pandemia explodiu bem na hora da coisa toda e a gente achava que amanhã melhora, daqui a 15 dias melhora, aí daqui a 40 dias melhora, aí não vai melhorar até setembro, aí já passou a época e Inês é morta, né? Isso. Exatamente isso, só. Nós temos os grupos já estavam selecionados, já estava tudo certo. Acho que eram semanas seguintes já ia acontecer, né? Então não sei, né? Tô jogando aí um pouquinho de poeira. Mas já estavam selecionados, aí é outro Paranauê. Vamos ver esse negócio.
Já estavam Ó, selecionados. o Paulo tá dizendo aqui que precisa sair, o céu dele vai descarregar. Enviei print no grupo porque por aqui não compartilha esse arquivo. Boa noite a todos. Boa noite, Paulo. Beleza, Esperamos aí beleza, você na Paulo. próxima. Ô, Vamos para a Almir, próxima. Oi, posso falar? sim. Olha, eu queria fazer, até não consta da pauta da reunião, tá? Eu havia conversado com a Joyce, nós estamos conversando com a Joyce já há algum tempo. Eu estou propondo, com a participação de vocês, do Fundo Social, do fundo de Apoio, tá? À Cultura, nós estamos querendo fazer, a nossa ideia é fazer uma intervenção urbana, que é o Pirassununga Graffiti Festival, tá? Então, ele seria realizado, a princípio nós estamos preparando para ser realizado no dia 1º de agosto agora, na Semana da Cidade. Como a gente fazia na praça com aqueles painéis, lembra? Painéis de pintura na praça, com os artistas locais fazendo e tal. A gente queria abrir, conversando com os grafiteiros locais, eles nos procuraram, então solicitando um espaço para que eles pudessem mostrar a arte dele, mas mais especificamente o grafite, tá? A linguagem do grafite. Então, nós estamos preparando um edital aqui, nós estamos conversando ainda ouvindo os artistas, não adianta você fazer qualquer coisa sem consultas, sem saber se o que a gente vai fazer é aquilo que atende aquilo que eles querem, tá? Então, nós estamos montando aqui esse edital, tá? Então, ele teria participação, é uma premiação de 12 trabalhos, tá? 12 artistas, tá? 12 grafiteiros, sendo que cada um possa apresentar 2 trabalhos, tá? 2 trabalhos cada um. Então, são 24 trabalhos, tá? Isso onde? No muro frontal do pátio municipal, tá? Nós entramos em contato com os grafiteiros, ouvimos as sugestões deles, qual seria o melhor local. A princípio foi o Médici, mas o Médici não oferece condições para isso. Então, nós chegamos à conclusão, em conjunto, que aquele mural em frente ao pátio, que quem vem da Redenção tem um visual muito bonito, não tem como não enxergar aquilo, tanto de um lado do portão como do outro lado do portão. Então, seriam 24 trabalhos, tá, em grafite. Nós estamos vendo só o tamanho das medidas e tal. A ideia seria realizar na semana da 7 de setembro, da Independência. Se tudo correr bem, tá? Se essa parte burocrática, a gente puder agilizar na parte burocrática. Então, nessa proposta de 12 artistas, cada artista receberia, eles vão ter que dar todo o material, tá? Tinta, tempo de trabalho, todo o material. Eles receberiam cada um R$ 1.500 para realizar 2 painéis, tá? Então, esse valor, esse montante, chega aqui a R$ 18.000, tá? Então, eu quero deixar isso aberto para ver da possibilidade de conseguir estar com a gente, através do fundo. Eu vou passar depois esse material através do nosso grupo, tá? Do conselho, para que vocês tenham também, ou através do e-mail, para que vocês tenham ideia do que a gente está querendo fazer, tá? Para ver se a gente consegue a aprovação de vocês, do conselho, para a gente poder realizar esse trabalho conjunto, né? Dessa forma, então, utilizando o fundo para realizar esse festival de grafite aqui para os próximos dias. Eu só penso que a gente vai precisar rever certinho a questão de votação. Se eu não me engano, tem que ser em reunião ordinária, né? E com boa parte dos Claro. Aí a gente precisa também trazer isso à tona. Não sei se caber, aqui não é uma atividade não presencial, né? Mas se caberiam eles entrar também no edital, né? Mas é outra conversa. Aí eu acho que a gente pode trazer para uma próxima pauta mesmo, indicar. Eu ia perguntar sobre isso mesmo, sobre a questão do edital. Mas registra para a gente, Braga, por e-mail essa demanda e a gente traz ela à tona. Se for para a gente trazer uma extraordinária para a gente discutir isso e depois ir para uma votação, acho que vai ser bacana. Fique tranquilo. Beleza. Gente, nossa última pauta agora é o que são elas, né, meus amigos? Avaliação e regularização sobre composição do conselho. Você quer falar? Eu vou tentar explicar um pouquinho, se eu errar um pouco, você me corrige. Gente, vai que vai. O nosso conselho, para variar, ele é assim, ele oscila demais, né? Como vocês viram no começo da reunião, a Joyce já leu cartas de desligamentos, e isso é um grande problema para o conselho, para a Joyce, enfim, né? Porque o que acontece dentro da prática?
Quando um conselheiro do Poder Público se desliga, a Joyce, enquanto secretária do Conselho, faz uma nova comunicação para a pasta de secretaria indicar novos servidores. Até aí, mais ou menos, tudo bem, né, Joyce? O problema é quando acontece da sociedade civil, como já aconteceu, né? Então, o que tem que ser feito? Abrir um novo chamamento, trazer essas pessoas, convencer que elas venham participar do conselho, fazer elas compreenderem o que é esse trabalho do conselho, e aí sim se candidatarem, né? E aí sai uma nova portaria, com nomeação, tudo de novo, bonitinho, engraçadinho e tal. Temos problemas aí, né, em relação a isso. A própria composição do conselho, ela consta ali com sistemas, que a gente precisa regulamentar eles. Então, a gente precisa pensar sobre isso, porque, inclusive, essas pessoas que estão nesse sistema, elas não estão atuantes com a gente, então já estamos em defasagem. E existe um problema. A Joyce recebeu uma das solicitações, né, Joyce, que a conselheira fala claramente, assim, olha, eu não vejo porque essa participação no Conselho de Cultura não tem sentido. Depois a Joyce pode até explanar um pouquinho melhor sobre isso. E então, eu falei assim, Joyce, nós vamos ter que pensar com os conselheiros, porque o conselho, ele é composto da paridade. Nós já discutimos em outra hora, eu, a Joyce, o Braga, o Kleber, a Deise, não, o Kleber não estava, né, Joyce? O Kleber não, o Braga não estava. Tava o Luiz no lugar do Braga. Luiz, exatamente. E ali a gente falava da questão da paridade do conselho. Aí a Deise acho que pode falar melhor sobre isso, porque um fala que a paridade é entendida igual, então se tem 4 do poder público, tem que ter 4 da sociedade civil. E o Kleber falava que não, se eu não me engano, né, Joyce, que a paridade poderia ser compreendida. Eu completei todo o quadro da sociedade civil e só indicaram 3 do poder público, está composto a paridade, mesmo que ela não seja na totalidade. Isso nós vamos ter que estudar a lei e entender ela para ser isso mesmo que ela diz, né? A Deise tá falando aqui, ó, é que o par do Kleber é diferente. Então, eu acho que a gente consultar um advogado, porque mesmo que a gente estude, eu acho um pouco muito louco esse negócio de ser par, mas não precisa ser par. Então, tem que ver o que diz na lei, né? Porque se a lei tiver, não sei, precisamos ver. E aí tem essa problemática também, porque, por exemplo, tem secretarias do setor público que não estão atuantes, nunca vieram, tá? Olha lá, Deise está falando que na lei diz paritário, e aí já se resume, né? Então, no poder público tem gente que já não vem, nunca participa. E da sociedade civil tem essa manifestação falando que não é do setor rural, né, Joyce, se eu não me engano. Isso, foi do setor rural, que eu não comentei no início da reunião sobre eles, porque não veio formalizado isso. Então, a gente conversou por zap agora. Só. Isso, faltam 10 minutinhos, você explana essa parte, Joyce, só para o pessoal... Bora lá, rapidão. Nós vamos ter que deitar sobre isso, gente, não tem jeito. É uma coisa para a gente pensar. Como a gente teve essa demanda aí desses desligamentos, e a Adriana, que é suplente da Zona Rural, ela escreveu para mim, ela falou, Joyce, eu quero sair porque eu não vejo sentido da Zona Rural estar fazendo parte do Conselho de Cultura. Nada que tem lá é ligado a gente, eu entendo também que ela é nova e tudo mais. E aí, conversando com a Almira, a gente chegou nessa situação, assim, nós temos lá a Secretaria de Saúde, que desde que eu estou no Conselho nunca apareceu ninguém, Secretaria de Comércio e Indústria, idem, e algumas outras também dá para a gente citar que são falhas, assim, que não vêm e tal. Então, a nossa questão a gente vai ficar mandando comunicação para esse pessoal e solicitando que eles mandem novos membros, ou a gente propõe aí de sentar e, se for necessário, a gente já excluir essas cadeiras do conselho e publicar nova lei, alterar a lei e ir para frente. Porque existe um jeito, Joyce, de solicitar que essa secretaria, que nunca aparece ninguém, essas, né, que é no plural, infelizmente, que a gente está aventando essa possibilidade de não existir mais a cadeira e que eles mandem um comunicado de volta dizendo, beleza, é isso mesmo, a gente nunca quis participar, algum documento oficial
que eles se posicionem nesse sentido, porque a Adriana se posicionou, mas ela é uma pessoa física, né? Ela não é uma secretaria, o representante de uma secretaria. Porque talvez a gente consiga olhar com outros olhos para outras secretarias que possam, de alguma forma, ser participativas ou realmente suprimir essa cadeira e ver o que faz. O Almir Deise até quer a comentou palavra, isso viu? mesmo. Bora A lá, Deise Deise. só vou complementar Vamos ver. uma coisa antes da Deise, só para ilustrar o andamento do conselho. Houve uma época que havia o interesse de aglutinar a pasta de circo e teatro. Isso é uma preocupação em questões de plano de aplicação do fundo, né? Porque naquela época a gente fazia porcentagens. Então, o circo ia receber uma porcentagem, teatro outra. Se juntasse a pasta, ia ser uma coisa só. Isso pode acontecer agora. Até eu e a Joyce conversamos da parte rural, se ela não poderia entrar na parte de culturas tradicionais, enfim, pensamos saídas. E em relação ao poder público, eu acho que a gente precisa pensar mesmo se vai tirar mesmo ou se vai substituir por uma nova secretaria que tenha mais interesse, porque inclusive eu até tenho indicação de uma outra pasta da sociedade civil, né? Não sei, mas a gente pode pensar futuramente. Deise, por favor. Oi, vocês conseguem me ouvir? Tá bom? Sim. Microfone? Porque Sim. eu não fiz teste, né? Gente, assim, ó, hoje eu passei o dia inteiro respondendo um pedido, montando, na verdade, a resposta de um pedido de informação da Câmara Municipal, justamente com relação aos conselhos da minha pasta, tá? Porque Ai, essa meu pai. situação eu tenho, assim, eu tenho em 3 dos nossos conselhos, que formou a diretoria, mas não tem portaria, porque falta uma cadeira, no nosso caso, da sociedade civil. Quando eu fui criar o Conselho da Diversidade Sexual, a gente fez a minuta junto com o pessoal do coletivo, e eu aproveitei para incluir um artigo que não existe nas outras leis, dos outros conselhos, né, que dá essa possibilidade do próprio colegiado, a cada mandato, se não preencher o número de cadeiras, equiparar, deixar paritário, mas conseguir compor esse conselho efetivamente e regularmente com menos cadeiras, sem que cada vez que isso aconteça a gente tenha que mandar um projeto de lei para a Câmara. Então ele já foi criado assim, da diversidade. Tem critérios, Maravilhoso. né? Então tem que fazer 2 editais, tem alguns critérios. E aí eu até já informei a Câmara que eu vou estar pedindo alteração nas leis de 3 ou 4 conselhos nossos, justamente para incluir um artigo desse, para que a gente não fique engessado, para que a gente consiga trabalhar, consiga formar conselho com mais ou com menos interessados, né? Então eu acho que o caminho, assim, apesar de parecer muito longo, né? Se vocês quiserem, a gente já faz tudo numa paulada só, já manda uma baciada de projeto de lei para a Câmara, todas incluindo esses artigos, né? Que a gente vai estabelecer essa conversa, essa discussão com os vereadores, para que eles entendam o que acontece na prática, né, na vivência desses conselhos. Aí, sei lá, de repente eles ajudam a gente e já reformula todos esses conselhos, a gente fica mais livre no sentido de se regularizar mesmo. Aí eu acho que é o caminho, né? Porque, assim, só conversar entre secretarias a lei não permite, né? E com esse artigo que a gente incluiu no diversidade sexual, isso pode ser feito pelo conselho para aquele mandato em especial. Aí depois eu mando para vocês no e-mail para vocês darem uma olhada. Isso, perfeito, Deise. Maravilha, Deise, maravilha. Thomas? Na verdade, só queria fazer uma pergunta que eu não entendi. Quando a Deise falou que eu não entendi a coisa de o conselho pode decidir sobre a paridade. Isso quer dizer que, por exemplo, se estiver faltando uma cadeira do poder público, vai tirar uma cadeira do poder público naquela gestão para equilibrar. É mais ou menos isso? Ou não? Você assumiria que aquela cadeira do poder público vai ficar desativada, né? Ou desocupada, enfim, sei lá qual é o termo, mas a cadeira que seria, sei lá, equiparada no poder civil vai continuar ocupada. É que eu não estou com a lei aqui em mãos, tá? Mas o artigo, na verdade, ele fala o seguinte, nesse ponto que a gente criou. Por exemplo, para um determinado mandato, se nós não temos o poder público, não. O poder público tem que indicar, né? Não pode ficar sem indicar. Mas se a gente não tem entidades da sociedade civil, ou no caso de vocês são membros, né, não são entidades da sociedade civil, em número suficiente para formar essa paridade, então fica a critério do conselho reduzir uma cadeira do poder público, né, para manter a paridade. Por exemplo, se o conselho tem 8 sociedade civil, 8 poder público, né? Mas a gente só consegue 7 pessoas da sociedade civil. Então, tira uma cadeira do poder público e mantém a paridade, porque aí você pode pedir a portaria, pode formar esse conselho direitinho. Mas só para aquele mandato.
tá? O próximo mandato passa a valer todas as cadeiras e aí vem o mesmo processo, tá? Você faz o edital de chamamento, faz o segundo edital, não conseguiu compor a sociedade civil, tira uma cadeira do poder público. Vai funcionar mais ou menos assim. Tá? Com Mas, critérios então, de transparência, ampla divulgação, tem algumas coisas assim, para também não sair por aí só tirando cadeira, né? Então tem alguns mas critérios. então Mas é isso. a problemática dos indicados do poder público persiste, então, no caso, né? Então, não existiria, que eu fiz pergunta no chat, não tem na lei, não prevê, e aí é uma pergunta também, alguma penalidade para o servidor público que foi indicado pela sua secretaria, que, ao meu ver, no momento da reunião, no momento da participação do conselho, ele está como prestador, como servidor público, né, como representante daquela pasta, vai tirar, ou enfim, se for fora do horário de trabalho, vai ser uma hora extra que ele está fazendo, se for dentro do período de trabalho, ele vai ser Na descontado da verdade, carga não, Thomas. Não. Não tem Infelizmente, a penalidade. gente tem um problema sério no conselho, porque o cargo de conselheiro é voluntário. Se ele é voluntário, eu posso aceitar ou não, entendeu? Ele não é. Quando eu estou no conselho, por exemplo, eu represento o poder público, mas eu não estou como servidor, eu estou como representante do poder público, porque é voluntário. Então, o funcionário pode dizer, não vou, né? Simplesmente assim. Eu costumava dizer o seguinte, né? Se não tiver quem represente, o secretário que vai representar, o que fica complexo para o secretário, porque são ao todo 15 ou 16 conselhos, né? Mas o fato é que o poder público, ele pode não comparecer, mas ele tem que indicar, né? E aí o que eu sempre digo, assim, falava para minha chefe, para os prefeitos, quando eu tenho oportunidade. A paridade existe para que a gente tenha os dois lados da moeda. Se o poder público não manda seus representantes, problema do poder público, a sociedade civil vai decidir sozinha. O importante é que a sociedade civil esteja presente, entendeu? Porque o poder público, de uma maneira ou de outra, ele se faz presente nas políticas, mas a sociedade civil, a oportunidade que ela tem é nesse espaço. Então, fica tudo meio jogado, entendeu? Eu Não sei se eu fui acho que, clara também. assim, foi super. Eu acho que talvez quando da criação dessa lei, que colocou saúde, colocou segurança pública, eu acho que foi uma ideia bem ampla, assim, acho bacana até. Eu acho que o problema está no lance dessa cobrança de presença. Como a Deise está comentando aqui, se a gente tivesse lá a cadeira da saúde, mas a saúde não quer mandar nenhum representante, problema da saúde. O conselho vai tocar e andar sem a opinião deles. Mas está ali. Agora o problema é assim, a cada 3 faltas, eu tenho que mandar uma notificação, eles mandarem outros 2 nomes. Se eles mandarem outros 2 nomes, eu tenho que fazer um processo, um protocolo, fazer decreto, publicar outro decreto. Vai passar mais 3 reuniões? Não vão vir. Toda essa coisa de novo. Sociedade civil, pior ainda. Então, talvez, se a gente, na lei, não sei se está na lei ou no regimento, acho que está no regimento, se talvez a gente alterasse o regimento e tirasse essa coisa da falta, a gente não precisa mexer nas cadeiras. É uma alternativa aí para a gente pensar. 1 minuto para cair, a gente podemos encerrar, então? Tá tudo resolvido? Perfeito, tudo gente, conversado? perfeito. Vamos já Só ia encerrar, né? perguntar se a Deise pode colaborar com a gente colocar no plano nosso de ação essa revisão da lei, e aí a gente traz para o conselho ela já com proposta. Pode ser, Deise? Sim, pode sim. Aí a gente faz um estudo e traz para o conselho avaliar se é legal essa proposta. Tá joia, pode sim. Alguém que quiser também contribuir, gente, por favor, mencionem, se coloquem, aí a gente faz um grupo de trabalho mesmo para pensar, né? Na verdade, deixa eu só colocar uma coisa. Esse é um dos artigos, dos tópicos que tem que ser das questões, né, dessa alteração da lei. Então, eu me proponho a isso, tá? Agora, a gente sabe que existem outras questões que têm que ser revistas nessa lei, que aí a coisa vai mais longe, né? Então, tem que montar realmente um grupo de trabalho. Né? Nossa Senhora. Okay, Fechou. então. Vamos combinar de fazer depois uma extraordinária para falar sobre isso. Se vocês toparem, a gente combina lá no grupo. Sim. Ok. Sim. Beijo, gente. Boa tarde Tchau, para vocês. Boa noite antes que para vocês. caia. Beijo. 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 Tchau.